Você já atendeu o telefone no meio da noite? O coração dispara, a mente começa a imaginar o pior. Agora imagine que, do outro lado da linha, alguém está sussurrando desesperadamente por ajuda. A voz é fraca, trêmula, quase sem vida. E então, a ligação cai. O que você faria? Essa é a história de uma ligação que deixou até os atendentes de emergência apavorados. Não era só o tom de medo na voz da pessoa que chamou a atenção. Eram os sons de fundo, os ruídos estranhos, os sussurros indecifráveis, e o fato de que, depois que a ligação foi rastreada, ninguém deveria estar naquele lugar. Se você acha que está preparado para o que vai ouvir agora, pense de novo. Essa história vai fazer você pensar 2 vezes antes de atender o telefone de madrugada. Era uma noite fria e silenciosa. Passava das 2h37 da manhã quando o telefone da central de emergências tocou. O atendente, Carlos, atendeu automaticamente, já acostumado a chamadas confusas ou até mesmo trotes durante a madrugada. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Alô, emergência. Qual a sua situação? Ele disse, com a voz calma e profissional de sempre. Do outro lado da linha, o que ele ouviu primeiro foram sussurros abafados. A respiração da pessoa estava ofegante, entrecortada por pequenos gemidos de dor. Então, uma voz fraca, quase um sussurro desesperado, se fez ouvir. Por favor, me ajude, ele está aqui, eu não consigo sair. Carlos ficou imediatamente em alerta. Ele tentou acalmar a pessoa, enquanto sinalizava para o colega ao lado começar a rastrear a chamada. Quem está aí com você? Me diga onde você está. Carlos insistiu. A resposta foi apenas um soluço abafado, seguido de um som de algo pesado caindo no chão. No fundo da ligação, havia um ruído baixo, constante, como o balanço de uma porta rangendo lentamente. Então, uma outra coisa começou a surgir no fundo da chamada, um som de respiração pesada, que não parecia vir da mesma pessoa que estava pedindo ajuda. Era um som irregular, animalesco, quase como se alguém estivesse se divertindo. Carlos franziu o senho. Ele sentiu um calafrio subindo pela espinha. Quem está aí com você? Ele repetiu, agora com urgência na voz. De repente, a voz da mulher ficou ainda mais baixa, tremendo. Ele está olhando para mim. Oh, meu Deus! Em seguida, um grito estridente rompeu o silêncio, tão alto que Carlos precisou afastar o fone do ouvido. A linha ficou muda por alguns segundos, e então a ligação caiu. Os colegas ao redor ficaram em choque. Carlos olhou para o operador que estava rastreando a ligação e perguntou rapidamente. Conseguiu localizar? O operador, pálido, com os olhos arregalados, apenas murmurou. Sim, mas tem um problema. Carlos se inclinou para a frente, o coração disparado. O que foi? O operador o encarou, com a voz trêmula. A ligação veio, de uma casa que foi abandonada há mais de 20 anos. Carlos sentiu um arrepio percorrer cada centímetro do seu corpo. Uma casa abandonada há mais de 20 anos? Isso não fazia sentido. Ele se levantou bruscamente, pegando um rádio para se comunicar com a equipe de patrulha. Temos uma possível situação de invasão ou sequestro em andamento. Precisamos de uma viatura no local imediatamente. Enquanto os oficiais se dirigiam ao endereço, Carlos não conseguia tirar da cabeça o som daquela respiração e o grito desesperado. Algo estava errado, muito errado. Pouco depois, o rádio chiou, e uma voz nervosa veio do outro lado. Chegamos ao local, mas não há ninguém aqui. A casa está vazia. Carlos franziu o senho. Vazia? Ele pegou o telefone e ligou diretamente para o oficial responsável pela patrulha. Tem certeza? Não há sinais de arrombamento? Nenhum vestígio de alguém por aí? Negativo. As janelas estão cobertas por tábuas velhas. A porta principal estava trancada por dentro. Tivemos que arrombá-la para entrar. Carlos respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que havia alguém naquela casa. Ele tinha ouvido a voz daquela mulher. Verifiquem os cômodos. Prestem atenção a qualquer sinal de movimento. Carlos ordenou. Os minutos seguintes foram preenchidos apenas pelo som de estática e o barulho abafado dos policiais investigando o local. Então, uma voz veio pelo rádio. Central, encontramos algo. Você não vai acreditar nisso. O que foi? Carlos perguntou, o peito apertado. Tem um telefone antigo, no andar de cima. Carlos estreitou os olhos. Um telefone antigo? E o mais estranho, o policial continuou, o telefone está desconectado. Os fios foram cortados há anos. Esse telefone não pode ter feito nenhuma ligação.
Carlos sentiu o sangue gelar. Tem certeza disso? Ele perguntou, a voz embargada. Sim, e tem mais uma coisa. Carlos engoliu em seco, esperando. Ao lado do telefone, encontramos uma foto antiga. Que foto? De uma mulher, com um vestido branco. Parece uma foto bem antiga, talvez dos anos 50. E Carlos quase pôde ouvir o policial engolindo em seco do outro lado da linha. Tem algo escrito atrás da foto. O que está escrito? Carlos perguntou, com a respiração presa. O policial demorou alguns segundos para responder, a voz saindo fraca. Por favor, me ajude. Carlos sentiu o peito apertar. Então, o rádio voltou a chiar e o policial falou, agora com urgência na voz. Tem algo errado aqui. Antes que Carlos pudesse responder, o rádio emitiu um som agudo, e então, um grito cortou a linha. A transmissão caiu. Carlos ficou parado, segurando o rádio com força, o coração disparado. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que não era deste mundo. Carlos não pensou duas vezes. Pegou as chaves da viatura, acionou a sirene e dirigiu em alta velocidade até o endereço da casa. O rádio continuava em silêncio, apenas o som de estática preenchendo o carro enquanto ele dirigia sob a escuridão da noite. Os gritos que ele ouvirá antes de a linha cair ainda ecoavam em sua mente. Quando ele chegou à casa, tudo parecia estranhamente calmo. A fachada da casa estava desgastada, com tábuas velhas cobrindo algumas janelas e trepadeiras subindo pelas paredes de madeira podre. A porta da frente estava aberta, a maçaneta pendurada, como se tivesse sido arrancada. Carlos desceu do carro, tirou a lanterna do cinto e entrou na casa com a arma em mãos. O ar estava denso, pesado, carregado com um cheiro forte de mofo e algo podre. Ele chamou pelo nome dos colegas, nenhuma resposta. Apenas o ranger do piso de madeira sob seus pés e o som abafado do vento do lado de fora. Subindo as escadas rangentes, ele chegou até o corredor do segundo andar. A luz da lanterna tremeluziu por um momento, e ele sentiu um calafrio passar pela nuca. O telefone antigo estava ali, exatamente como o policial havia descrito, sobre uma mesinha coberta de poeira. O aparelho era preto, de disco, e tinha um brilho fraco sob a poeira acumulada. Ao lado dele, a foto que o policial mencionou. Carlos pegou-a com cuidado. A mulher na foto tinha um sorriso triste, e seus olhos pareciam segui-lo. Ele virou a foto. A mensagem escrita atrás estava lá, em uma caligrafia tremida e frágil. Por favor, me ajude. Carlos engoliu em seco. Foi então que ele notou algo. Uma gota escura caiu sobre o chão de madeira, uma gota de sangue. Ele ergueu os olhos lentamente para o teto. Algo se movia. Ele apontou a lanterna para cima e viu um rosto pálido, os olhos fundos, e uma boca retorcida em um sorriso macabro. Uma figura feminina estava pendurada no teto, o pescoço torcido de maneira impossível, o corpo em posição antinatural. Ela abriu os olhos de repente, negros como a noite, e o sorriso se alargou, revelando dentes afiados. Carlos tropeçou para trás, apontando a arma, mas a figura desapareceu. Ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, nada. Mas, então, o telefone antigo começou a tocar. Trim, trim, trim. Carlos ficou paralisado. Aquele telefone não podia estar funcionando, os fios estavam cortados. Mas o som insistente preenchia o ambiente. Ele respirou fundo, estendeu a mão, atendeu. Alô? Sua voz saiu trêmula. Do outro lado da linha, uma respiração pesada. Então, uma voz feminina, fria e sem vida, sussurrou. Você não deveria estar aqui. Carlos jogou o telefone no chão e correu para a escada. Quando ele chegou ao primeiro andar, viu uma figura parada na porta, uma mulher de vestido branco, o rosto coberto por um véu. Ela ergueu lentamente o braço e apontou para ele. O rádio preso ao cinto de Carlos voltou a chiar, e a voz do policial desaparecido ecoou. Ela está vindo. Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. A porta bateu sozinha, e ele foi arremessado para trás por uma força invisível. Quando tentou se levantar, a mulher de vestido branco estava a centímetros de seu rosto. Ela levantou o véu, os olhos eram negros como carvão, e disse, com uma voz cavernosa: Agora, você é meu. Carlos gritou, tentando se afastar. Mas, de repente, tudo ficou escuro. O último som que ele ouviu foi o telefone antigo tocando novamente, enquanto a voz feminina sussurrava ao fundo. Me ajude. Após o episódio aterrador na casa abandonada,
Carlos foi encontrado no dia seguinte, desorientado e com marcas no corpo que pareciam impossíveis de serem feitas por mãos humanas. Ele estava tremendo, sua pele estava pálida como se tivesse visto o fim de algo. Ao ser resgatado pela equipe, ele mal conseguia formar palavras, mas repetia insistentemente: "Ela não vai me deixar, ela vai me seguir." Ele foi levado às pressas para o hospital local, onde médicos não conseguiram explicar o estado físico e mental de Carlos. Ele falava sobre vozes, sobre ver aquela mulher, e sobre ter sido arrastado para um lugar escuro e úmido, onde ele sentia a presença dela observando a todo instante. A princípio, seus colegas acharam que ele estava em choque, mas, conforme o tempo passava, os relatos de Carlos começaram a ficar cada vez mais macabros. Ele dizia que, por mais que tentasse, não conseguia se livrar daquela sensação. O telefone, o maldito telefone. Ele ouvia o som do aparelho antigo tocando em sua mente constantemente, mesmo quando ele estava longe de qualquer telefone. Ele falava sobre ser vigiado, sobre estar sendo possuído pela entidade. Seus olhos estavam vazios, como se estivesse olhando para um lugar onde ninguém mais poderia enxergar. A situação foi ficando tão grave que os médicos não sabiam mais o que fazer. Eles o diagnosticaram com distúrbio de estresse pós-traumático, mas Carlos insistia que não era isso. Ele estava sendo perseguido. Certa noite, uma semana depois de seu resgate, Carlos teve um surto. Durante um tratamento de terapia, ele começou a gritar, batendo a cabeça contra a parede, dizendo que via o rosto dela observando da janela. A equipe do hospital tentou imobilizá-lo, mas ele foi mais forte do que nunca. Ele gritava que a mulher estava dentro do hospital. Quando o segurança foi chamado para investigar, encontrou algo ainda mais perturbador. O telefone na mesa de Carlos estava tocando. A linha estava morta e não havia sinal algum, mas o som era inconfundível. O telefone velho e desatualizado estava em sua cama, no meio de toda a confusão. Mais aterrador ainda, o nome de Carlos estava escrito no visor do telefone, com um recado em letras digitais, como se fosse deixado por uma mão invisível. Carlos, não há mais escapatória. Os enfermeiros, em pânico, tentaram chamar a polícia, mas, quando voltaram para o quarto, o telefone havia desaparecido. Carlos estava novamente inconsciente, e seus olhos pareciam agora mais fundos, como se sua alma tivesse sido devorada. No dia seguinte, o hospital não encontrou vestígios do que aconteceu. Carlos não estava mais lá. Ninguém sabia onde ele tinha ido. Ele simplesmente desapareceu. Mas o mais horrível ainda estava por vir. Meses depois, um relatório anônimo chegou à polícia. O telefone de Carlos havia sido encontrado, em uma casa abandonada a quilômetros de distância de onde ele havia desaparecido. O telefone estava em perfeito estado, mas o que mais os deixou desconcertados foi o recado gravado na caixa postal. Ela conseguiu me pegar. Agora é a vez de vocês. A polícia foi até o local indicado, mas, ao chegarem, a casa estava deserta. Apenas a vibração do telefone tocando no fundo da casa podia ser ouvida. Mas, ao tentar entrar, a porta se fechou sozinha com um estrondo, e o telefone parou de tocar. O caso de Carlos foi fechado como desaparecimento misterioso. Muitos especulam até hoje sobre o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: o telefone, aquele maldito telefone, nunca foi encontrado novamente. A casa onde Carlos foi encontrado e o mistério em torno da mulher de vestido branco se tornaram lendas locais. Aqueles que se aventuram perto daquele lugar afirmam ouvir o toque do telefone à noite, sempre como um sussurro, pedindo ajuda, um pedido de socorro que nunca será respondido. O que você faria se estivesse no lugar do Carlos? Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que gostaria de ver esse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Te aguardo no próximo vídeo.